Você já parou para pensar nas reviravoltas que a vida nos reserva? Nas mudanças de rotas que a vida faz sem nos perguntar, sem perguntar a nossa opinião, sem perguntar se a gente quer que aquilo aconteça na nossa vida, mas ela simplesmente faz a mudança quando é necessário. E se você parar para observar, se observar como você reage quando a vida te coloca no caminho aquilo que você não estava esperando, aquilo que você não estava contando, como é que você reage diante dos acontecimentos, diante do que alguém te traz? Como é a sua reação? Muitas vezes a vida muda a rota para fazer com que a gente amadureça, aprenda e saiba colher os ensinamentos necessários para a nossa jornada. E nós nem sempre estamos dispostos a aprender como deveríamos aprender. Toda mudança de rota é uma evolução, é uma oportunidade para fazer com que a gente amplie a nossa visão. E é muito fácil para nós, seres humanos, desanimar quando as coisas não saem como planejado, não saem como a gente estava organizando para viver. O amor fati, ele é muito falado na filosofia do estoicismo, que nos ensina a viver uma vida mais leve e mesmo diante dos obstáculos, perceber como a gente está reagindo ao acontecimento e fazer com que a gente aprenda a reagir de uma maneira mais madura, uma maneira mais inteligente diante do ocorrido. O amor fati, eu vejo que ele surge como um lembrete de que é importante amar o destino apesar dos percalços, apesar das situações às vezes parecerem desagradáveis. Se você parar para observar quando algo te acontece e que você não estava esperando, aquilo é uma oportunidade para te fazer crescer, para te fazer reagir de um modo diferente do normal, do comum. E aí você tem a oportunidade de olhar para a situação, não se grudar nela e passar a observá-la de uma maneira mais inteligente, porque não importa onde a maré nos leve, tudo acontece por uma razão muito maior que no início às vezes desconhecemos. O nosso campo de visão ainda é muito limitado para fazer com que a gente enxergue o todo da situação. Às vezes a gente só consegue enxergar a situação em si e a gente se apega à situação e esquece que existe toda uma história por trás daquilo, todo um destino que a gente precisa caminhar e evoluir. E amor fati é isso, aprender a amar o destino da maneira com que ele se apresenta. Isso está muito relacionado com o sair do controle das situações e se entregar, confiar ao fluxo da existência. Em todos os acontecimentos da vida, a gente pode encontrar propósito e beleza se a gente sabe mudar a nossa visão, mudar a forma como a gente interpreta as situações. Amor fati não é só sobre aceitar o destino, mas também ser grato por aquilo que a gente está passando, porque em tudo há um aprendizado. Então, quando a gente vai para o caminho da gratidão, as situações, por mais difíceis que seja, a gente consegue passar com mais leveza. Se você para em cada acontecimento para se questionar e refletir, o que eu posso aprender de melhor? Como eu posso ser melhor diante dessa situação? Como eu posso evoluir diante desse acontecimento, mesmo que não seja o que eu estava esperando? Se você para fazer esse tipo de reflexão, a forma que você enxerga se amplia e você começa a realmente evoluir da forma como deve evoluir no lugar de um ser humano que está num processo de construção. E todos os dias nós temos essa oportunidade de buscar olhar para as situações diárias de uma forma mais madura, de uma forma mais evoluída, até vamos dizer, porque às vezes é muito comum a gente se apegar a somente aquilo que está aparecendo na nossa frente e interpretar da pior maneira possível. A gente briga com o que está acontecendo, briga com as pessoas que causaram o acontecimento,
briga pela forma que a gente está sentindo diante daquilo e esquece de se perguntar: como eu posso melhorar nessa situação? E como eu posso lidar melhor com o que eu estou sentindo aqui nesse momento diante do ocorrido? Amar cada parte da jornada, até mesmo aquelas difíceis, é como cultivar o jardim da alma. Saber agradecer as situações que são difíceis é saber olhar para si, para sua humanidade e perceber que você está aqui para se tornar melhor. Você está aqui para sair melhor do que entrou. Você está aqui para evoluir na parte das suas emoções, na parte da sua mentalidade, na parte da sua espiritualidade. Então, não queira e nem exija que as situações sejam sempre fáceis demais. Agradeça quando um obstáculo estiver no seu caminho, porque é esse obstáculo que vai fazer com que você amadureça, que vai fazer com que você aprenda a olhar para ele e refletir, até que você saiba lidar com os obstáculos do cotidiano de forma mais leve, de forma mais harmônica. É importante lembrar também que nós não temos o controle sobre a reação dos outros, sobre a atitude dos outros, nem muito menos sobre a maioria das situações que nos ocorrem, mas temos total controle sobre como vamos reagir ao que nos acontece. E saber acolher e aceitar cada momento do jeito que ele é, do jeito que ele se apresenta, é o cerne, é a essência do que é o amor fati, do que é amar o destino. A partir de hoje, que você que está aqui escutando esse vídeo, escutando essas palavras que estão surgindo, faça a escolha diante de uma situação difícil, diante de um obstáculo. Aprenda a se perguntar: como eu posso melhorar aqui e agora? Como eu posso ampliar minha visão? Como eu posso amadurecer diante dessa situação? Sempre vai surgir respostas dentro da sua alma. As respostas, elas nascem dentro da nossa alma, quando a gente começa a se questionar. E sempre vêm as respostas. Nós encontramos serenidade no caos quando escolhemos olhar para as adversidades como uma oportunidade de crescimento pessoal. É preciso que fique claro para você que viver o amor fati, viver amando o destino, não é apenas uma ideia abstrata, mas é uma prática que, se nós todos começamos a colocar na nossa vida, ela se torna muito mais leve e muito mais sábia. A gente passa a agir com mais discernimento no cotidiano, nas nossas relações e diante dos acontecimentos ao redor. E o meu convite hoje é para que você olhe para a sua vida e saiba enxergar aonde está difícil e aonde está mais leve. E nessa parte que está mais difícil, se questionar: como eu posso melhorar aqui como ser humano? Como eu posso reagir de uma forma mais madura diante desse acontecimento? Como eu posso ser melhor? Como eu posso evoluir diante do que está acontecendo? Agindo assim, você gira uma chave interna e, ao invés de reclamar, de ir nesse padrão automático da reclamação, você aprende. Cada acontecimento, ele faz parte de um destino maior. E quando a gente passa a viver assim, se torna mais gostoso, se torna mais suave de viver a vida. Cada desafio e cada triunfo são partes inseparáveis do nosso caminho. Então, quando a gente começa a caminhada da vida, sempre vai haver o desafio, sempre vai haver o triunfo, sempre vai haver a facilidade e a adversidade. Todos andam juntos, não tem só o fácil. A gente precisa acolher o que está difícil e aprender com o que está diante do obstáculo, e acolher o que está fácil, dar pulos de alegria quando o negócio fica fácil. E com os dois, assim, fica mais leve viver a jornada da vida, porque tudo está passando. Nada aqui fica permanente para sempre. Tudo é uma constante mudança, uma constante mutação. E quando a gente aprende a acolher o que está difícil, sem querer se afastar, sem querer brigar porque está difícil, a gente evolui como seres humanos. Aí, para finalizar este vídeo, eu queria deixar aqui
3 formas que você tem de começar a praticar o amor fati na sua vida. Primeiro, comece seu dia com reflexão. Sempre pratique a reflexão diariamente. Isso te ajuda a ajustar o seu foco e a direcionar a sua atenção para as coisas importantes da vida. Segundo, autoconhecimento e aceitação. Esteja atento à forma como você reage a nível emocional diante das situações. Quando você compreende as suas respostas automáticas, é aí que você pode modificá-las para melhor. Lute com suas emoções. Aceite as suas emoções como parte da experiência humana. Por último, treine a sua mente para olhar para o desafio como parte da humanidade e se pergunte diante da adversidade: como eu posso, aqui nesse lugar que está desconfortável, me tornar mais resiliente, sábio e humano? É esse tipo de posicionamento que te torna mais adulto, mais sereno e mais maduro. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse tipo de mensagem, eu peço para que você compartilhe as suas experiências aqui nos comentários. Eu vou adorar te conhecer mais de perto. Curte este vídeo para que a mensagem alcance mais pessoas aqui no YouTube e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!